Ipanema apresenta Na Geral, com Heron Dalmolin, Ribeiro Neto e Paulo Pires. Vocês estão loucos! Infelizmente. Vocês enlouqueceram! Eu defendo aquele chute. O Alisson ontem teve uma partida de Preud'homme, da Bélgica, Não, do Schumacher, isso não da interessa. Alemanha. Mas tomou 2 frangos. Mas que 2 frangos? Não teve nenhuma culpa, nenhum dos 2 gols. Frango O Dida pegava os 2 Mas vindo. para com isso! Não tomou 2 frangos, falhou. 2 falhas, não frango. Mas, uma Paulinho, coisa. Pra mim pelo é amor frango, de Deus, pelo amor de Deus, Paulinho, qual é o teu problema com a família do Muriel? Eu não tenho problema nenhum. Tanto é que está aqui quem defende Aonde? a saída do Muriel e a ascensão do Alisson pro O Alisson não falhou em nenhum dos 2 gols. Ele defendeu um pênalti que foi mérito dele, Cara, não o demérito Baldasso do é atacante. gremista, denúncia. Defendeu um pênalti, teve uma defesa maravilhosa, intervenções bem feitas. O Alisson foi quase perfeito no jogo de ontem. Só não foi perfeito 2 vezes. Não foi, mas não teve culpa, tchê. Mas vem cá, eu rodei. Sabe que eu converso muito com torcedores pelas ruas, com todas as pessoas. Mas de todas agora, as às 6h06 Então da grita. tarde, é a primeira vez no dia que eu tô ouvindo alguém dizer que o Alisson falhou ontem. Ainda bem que existe esse programa, então. Alguém tem que dizer as E verdades. os 2 ao mesmo tempo. verdade. Isso Não é Paulinho? orquestrado. Imagina se não tivesse na geral, então. Sim, ainda bem que nós prestamos esse serviço. Isso tá orquestrado. Nós prestamos esse serviço de utilidade para o Internacional. Cara, em o favor do Paulinho Inter. é um mestre. Deixa eu fazer na presença do Baldasso, irritar o Baldasso, fazer a entrega. Omar, uma medalha pro Paulinho. Não sei porquê, mas tudo bem, tá? Por isso, porque vem falando há tanto tempo Eu que o Inter gostaria- não tem goleiro. Aliás, Faça o digo seguinte. mais. Atenção, Dunga. Contrata um goleiro, acabou. Façam o seguinte. com certeza. Liguem para Luiz Felipe Scolari, que confidenciou ao seu amigo, nosso colega João Garcia, que Alisson é goleiro da seleção brasileira principal. Liguem para ele. Para ver como nós da seleção estamos mal, sabe o que fica? É que o Alisson foi pro torneio de Toulon e o Brasil ganhou o Toulon nos pênaltis. O Alisson defendeu pênaltis. Depois o Brasil foi pra Suíça, ganhou o torneio da Suíça com o Alisson defendendo pênaltis. Eu não quero goleiro que defenda pênalti, eu quero goleiro que defenda no tempo normal, bola rolando. Isso Que nota tu darias pro Alisson ontem? Nota 4. Mas pelo amor de Deus! Foi bem em todo. Mostrou ontem. Tem goleiro. É um baita humorista esse Fabiano Baldasso. Pobre do Inter. E a boa notícia pro Inter é a seguinte. A única boa era essa, vocês estão destruindo? Não, a boa é a seguinte. É só contratar um goleiro e resolveu. Tá resolvido. Assim, ó, se o Damião está sendo vendido, que deve estar sendo vendido mesmo, sugiro ao Inter que pegue todo o dinheiro do Damião todo e contrate um goleiro, só isso, precisa fazer, mexer mais, e mais nada no time, tá? Isso talvez não esteja no bate-pronto, tá? Isso talvez não esteja no bate-pronto, porque a notícia de agora, o Damião está sendo vendido. Sério? É. Não acreditava, mas... Deve ser o Liverpool. Ah, não! Vamos à sala da presidência. Microfone ligado na sala da presidência do Internacional do Beira-Rio, ver como é que andam as negociações, o presidente enlouquecido provavelmente ao telefone. Vamos ouvir atentamente. O presidente parece tranquilo. Não tá havendo negociação nenhuma aí, cara. Bom, deixa assim, vamos seguir aqui o programa. Damião sendo vendido, então. É quente essa informação, o senhor confirma, senhor Baldasso? É quente essa informação. Pra quem? Inclusive, deve ser pro Liverpool, na Inglaterra. Deve ser pro Liverpool, mas embora exista... É que esse negócio da janela é o seguinte, os clubes vão especulando valores até o final. Então tá fechando a janela. E como o Inter não, desculpem o termo, senhoras e senhores, como o Inter não abriu as pernas em relação ao preço do Damião, aí o clube, os caras não estão arregando. Então vamos dar mais um pouquinho. Vamos casar o valor lá, pra levar o cara. Claro. Então é assim que funciona. Então o Damião deve sair. E acho que ajeita o ataque do Inter. O Baldasso já está respondendo para o Marcelo Prochaski, que pergunta se o Damião realmente está indo pro Liverpool. Deve ser pro Liverpool. Olha o que o Baldasso vem aqui dizer. Atenção. Coloca a trilha forte, por favor, que eu posso repetir, se eu tiver essa possibilidade. Atenção. A venda de Damião acerta o ataque do Internacional. Primeiro defende os goleiros do Inter e agora diz que o Damião tem que ser vendido. Nós estamos bem, Paulinho. Pois é, aí o Inter fica sem goleiro e sem centroavante, né? Posso explicar? Antes deixa eu só ler um Twitter que resume, pelo menos o meu pensamento. Diz aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Avisa o Baldasso que estão chamando ele na arena. Igor Pereta.
Eu explico. Atenção à explicação do Baldasso. Eu também considero o Damião um bom centroavante. Um belo jogador de futebol. Mas, diante da incapacidade do Dunga em esquematizar um time com uma melhor condição de movimentação do meio pra frente, a ausência do Damião vai facilitar o conservador técnico do Internacional a formatar um ataque com mais velocidade, sem jogador posicionado, tendo Forlan e Escoco como os homens de frente e o Caio e o Otavinho como as substituições, também com as mesmas características de movimentação. Não vai adiantar nada. Se não contratar um goleiro, não vai adiantar nada. Vai continuar tomando gol. Não, e vai pior, fazer 3, vai tomar 4. Sabe vai qual é o 5, problema? vai tomar 6. O pior cego é o que não quer ver. Não vai adiantar e ainda vão continuar defendendo os goleiros. Tu sabe qual é o problema? O problema é que nós somos uns babacas. Esse é o problema. Vocês? Nós todos. Eu não. Aí a gente tá aqui discutindo o goleiro do Inter, a zaga do Inter, os atacantes do Inter, quando na verdade o problema, e ontem deu pra perceber no jogo, é outro. Qual é o problema do Internacional é que o setor de meio campo deixa o sistema defensivo exposto. O Internacional não consegue trabalhar uma bola no meio campo. O senhor, seu Paulo Pires, gostaria de saber se o senhor lembra não, isso. A bola batia e voltava. Isso realmente eu lembro. Era um muro, na verdade, que a bola batia e voltava. Aí, cara. Mas isso não é atenuante para as falhas do Alisson. Mas que falha, O Alisson estava mal posicionado nos 2 gols. Nos 2 gols do Salgueiro. Faça assim. Ontem só teve uma notícia boa. Sim, o problema é que eu tenho que comparar o Alisson ao Muriel. Aí ele ganha, claro. Aí ele ganha fácil. Esse é o problema. Eu não sei, eu não queria incomodar o assunto, tá bom, sabe? Mas eu preciso perguntar uma coisa pros dois. Sim. Quem souber me responde. Diga. Onde é que tá o bate-pronto, hein? Não chegou ainda. Olha só. Atenção, tá? Vou fazer de novo, tá? Só pra saber, vou fazer de novo, tá? Curiosidade minha aqui. Culpa, meia culpa. Eu vou lá buscar. Já volto, pessoal. Que delícia. A saída de Paulo Pires permite que você tenha todo o tempo do mundo pra poder falar. Eu queria te aproveitar, nós falamos demais do Inter, o torcedor gremista tá apavorado, porque o Grêmio tá bem, a gente sabe disso. Perfeito. Mas eu queria a tua opinião sobre essa velha questão, e diga agora, antes do que o Grêmio jogue. Esse esquema vai ficar pro resto agora sem Zé Roberto, sem ninguém, ou tem que tirar um volante? É isso que nós queremos. O Renato teve a capacidade de fazer o que o Dunga não fez, que é ter criatividade e coragem. O Renato, um dia antes do clássico Grenal, estabeleceu um novo esquema revolucionário e só teve 30 minutos para treinar. Um pouquinho, na miséria, eu quero saber na fartura. Não, tendo Zé Roberto, Elano, todo mundo à disposição. Ele tinha todo mundo à disposição e ele colocou o esquema 3-5-2. Esquema que se fixou, que se acertou, que deu a coesão que o time precisava. É isso que eu quero de um treinador, que ele me surpreenda. E foi o que o Renato fez. E é o que o Dunga precisa fazer. Esse é o esquema do Grêmio. Não respondeu até agora. Esse é o esquema e esse é o time. Tira ou não tira? Não tira volante nenhum. Fabiano Baldasso dispara. Não tira volante nenhum do Grêmio. Zé Roberto reserva, é isso? Reservão, segundo tempo, entra durante o jogo. Cara, o programa tá demais. Paulinho, quer falar alguma coisa ou tu tá muito abalado? Eu tenho que aguardar um pouquinho. Mas eu tenho que recuperar meu gás aqui. Só que o Renato tem tanta estrela, mas tanta estrela, que ele não vai precisar tomar essa decisão. Porque o Riveiros vai passar 3 jogos na seleção paraguaia agora, e aí ele vai colocar o Zé Roberto. E aí ele vai conseguir avaliar com o Zé Roberto e com o Riveiros como é que o time fica melhor. De tanta estrela que tem o Renato, ele não vai precisar tomar a decisão. Que coisa, Paulinho, o seu comentário. Aliás, o comentário de Paulo Pires é para Léo Graff, Gráfica e Editora Limitada. É patrocinado o comentário do Paulinho? Não, é hoje só. Tá bom. Gráfica, Léo Graff, pré-impressão e fotografia. Venha conhecer um dos maiores parques gráficos do Brasil. Conheça os vernizes ecológicos. Léo Graff, a gráfica que faz do seu jeito. leograff.com.br, fone 3014-4300, 3014-4300, Paulinho. Quero aproveitar a presença hoje física de Fabiano Baldasso aqui no estúdio, participando na geral, para contrariar, para rebater a opinião de Baldasso, porque eu realmente não consigo entender, mesmo que reconheça que o Grêmio esteja no momento praticando um bom futebol, vencendo e praticando um bom futebol, eu não concordo com o esquema proposto pelo Renato, não pelo esquema, não. Atenção, não pelo esquema numérico, e sim pelas peças que ele usa.
Pode usar o 3-5-2, mas não com 3 volantes, né? No máximo um volantezinho, um volante mais 2 armadores. É que não, se tu diz 3 volantes, tu imagina 3 brucutus do meio campo. O Ramiro e o Paulinho fazem uma movimentação intensa. Eu prefiro. Fala do Bressanbauer agora. Fala do Bressanbauer agora. Bressanbauer? Sim. O Bressan foi bem. O Bressan é um titular do time do Grêmio. Uma das grandes contratações, inventiva contratação da direção do Grêmio. Ele podia trabalhar nos Correios. Não, né? o Bressan tá tendo alguns problemas. Tá tendo. Isso faz o quê? Uns 4 meses. Não, desde que nasceu. Eu só quero que os amigos atentem para o seguinte: os principais problemas que o Bressan Eu vi contra o Santos agora. Não, ali tudo bem, ali foi uma falha individual. Aliás, assim, ó. Bressanbauer. Eu sou um crítico do Bressan. Bom, nós sabe disso, o ouvinte sabe disso. Sou um crítico do Bressan. Agora, reconheço que o Bressan, nesse esquema do 3-5-2, sofreu um prejuízo, tá? Por jogar mais à esquerda. Quando ele jogar mais pro centro ou pra direita, ele jogava melhor. Tá bem. Tu não tinha pensado nisso. Tá bem? Eu vou te dizer outra. Amanhã o Grêmio pega a Ponte Preta e o lateral Isso é preconceito com os meninos. Esse é um programa que tem preconceito, especialmente com promessas. A Paula tá reclamando aqui. O quê? Mas é assim, ó. A trilha tá muito alta quando o Baldasso fala. Sim, tu acha que isso é sem querer? Tu acha que isso é um programa técnico? Tá reclamando aqui, ó. Né? Estão reclamando do que o Muriel não leva gol. Ah, vocês estão reclamando, o Muriel não toma gol há 3 jogos, diz ela. É verdade. O Muriel tá invicto. Aliás, impressionante essa batida que o Muriel sofreu no estômago. Acho que foi do Anderson Silva, né? Ninguém pergunta. Uma voadora, né? Ninguém pergunta como é que tá a batida, já tá recuperado? Não, tá fora final de semana também. Sério? Tá fora de novo. Então já era. Então se foi o Mercedes. Eu acho. Então, só que tem um problema acontecendo no Inter que vocês não se deram conta, tá? Sabe qual foi a resposta do Alisson quando estava entrando em campo contra o Goiás? Quando perguntaram para ele sobre a briga por titularidade, ele respondeu o seguinte: tomara que o meu irmão se recupere logo e volte ao time. Não, queria que dissesse o quê, Baldasso? Isso não é concorrência, né, cara? Mas tu não pode que ele falasse? É que é difícil, Quero mais que o Muriel vá pro hospital, vá pro UTI, fique lá um ano inteiro. Concorrência, concorrência, tu tem que querer passar por cima do teu concorrente. Não, mas não do irmão, né, cara? De forma, mas aí é que tá. Atropelar o irmão. Tá bem, mas aí é um problema, né? Qual é a ambição do Alisson se ele quer que o irmão dele volte à titularidade no Internacional? Pois é. É um problema. O Inter podia fazer um pacotão agora com o Liverpool, cara. Mandar o Damião e o Muriel junto, de repente. Então, não, vai o Damião, o Muriel vai de graça. O Damião mais o Muriel. O Muriel teve um 2012 maravilhoso. Nesse ano, realmente, ele tá falhando. Mas o ano passado, o Muriel foi muito bom. Mas o Alisson foi bem. Quem tá dizendo isso é que quem viu o Alisson muito bem. O Alisson salvou o Internacional. Salvou o Internacional. Aí eu vou dar mais um voto de louvor agora, certo? Aos garotos. O voto pro Bressan, um atenuante pra ele, por estar jogando hoje mais à esquerda. Não tá se dando bem muito à esquerda da zaga do Grêmio. E agora, atenuante para o Muriel, tá? Concordo contigo, o Muriel estava bem ano passado, tá, Baldasso? Talvez isso se deva, ou se devesse, na verdade, a Marquinhos, preparador de goleiros, que não está mais no Inter. Bom. Isso pode ser. Reconheço que o Muriel cresceu muito com o Marquinhos. Depois, afundou. Isso pode ser. O Marquinhos é o mais competente preparador de goleiros que eu vi nessa minha carreira. Vamos começar o programa? Opa, vamos lá. Estamos começando o futebol na geral. Nenhum tema que a gente tratou até agora vai estar no bate-pronto. Não, nenhum deles. Quero dizer que esse programa tem um oferecimento da Tumeleiro. Tudo em até 10 vezes e sem juros em todos os cartões. Ninguém facilita tanto. Galeazzi e Martinox, a evolução dos metais. Estamos aqui com o metal, ó. A evolução dos metais também pode estar na sua empresa. Fone 2104-1066. Galeazzi.com.br, Facebook e Twitter, Irmãos Galeazzi. São 6 horas 20 minutos, temperatura em 18 graus aqui no Morro Santo Antônio. Hora certa para OTI Transporte São Paulo para Porto Alegre sem escalas. Ligue 51-3361-1919. O nosso torpedo 93660949. Nosso Twitter, @Rádio Ipanema e @Erondalmolim estão à sua disposição. Amigo ouvinte, peça sua música aqui pelo Twitter, exclusivamente pelo Twitter, certo? Começa o Bate Pronto! Hoje com Paulinho e Baldasso debatendo os temas de Bruno Ravazoli.
Primeiro tema, Inter está classificado para as quartas de final, mas o time continua sofrendo muitos gols. De quem é a culpa? Embora o Alisson tenha salvado o Internacional ontem, os problemas defensivos do Inter aconteceram e são sistemáticos. Tá, mas é do Dunga, é do Williams? A culpa é do Dunga, que não teve tempo suficiente até agora para organizar o time do Internacional e não conseguiu organizar. A culpa do senhor Giovanni Luigi, o presidente do Internacional, que poderia no começo da temporada, sabendo que o Inter não tinha goleiro, poderia ter contratado um goleiro, mas o Baldassi tá dizendo goleiro, né, para assumir a titularidade do Internacional, para jogar pelo Inter, para levar, tentar conduzir esse time a algum título importante na temporada. Se tu colocasse o Preud'homme da Bélgica no auge, no gol do Internacional, o Inter tinha tomado quase o mesmo número de gols. Não tomaria. Se eu inverter os goleiros, se eu colocar o Muriel, não vou nem falar do Guri, no Alisson, tá? Se invertermos os goleiros, se eu botar o Muriel no Grêmio e o Dida no Inter, a coisa muda. O problema não é esse. Quem vai começar a tomar gol não é esse. Os zagueiros mal posicionados. A bola aérea do Internacional é sempre um problema. O cara aparece livre para cabecear e a culpa é do goleiro. Tema número 2. Vargas e Zé Roberto serão relacionados para o jogo contra a Ponte Preta. Algum deles deveria voltar? O Baldassi diz que não. Para mim deveria voltar o Zé Roberto. Eu não posso encontrar minha própria tese. Eu posso rasgar minha tese aqui. Minha tese é 3-5-2, perfeito, deu certo. Só que tira no mínimo um volante. Sabe qual é o teu equívoco, seu Paulo Pires? Diga. O 3-5-2... a nomenclatura já mostra que existem 5 homens no meio. E tu tratas o meio como os 3 volantes. Os 2 alas, eles são meias no 3-5-2. Tudo bem. Só que eu prefiro ter jogadores de mais qualidade no meio campo. Mas o Ramiro tem muita qualidade. Não tô tirando o Ramiro, tô tirando o Riveiros do time. O preconceito contra o Juventude tá ultrapassando todos os limites. Ao contrário, eu elogio o Alex Telles e elogio o Ramiro, certo? Eu quero tirar do time o Riveiros. E o Bressan? Não, o Bressan também. O Ramiro é o Fernando de olhos azuis. O Grêmio tem um novo Fernando, graças a Deus. Ele não parece o Rubinho Barrichello, cara? É igual, testa grande. Então é bom, velho. Se parece o Rubinho, é bom. Então posso dizer que é bom. O Vargas é uma bela opção no banco. Tema número 3. Presidente Giovanni Luigi se diz preocupado com o momento do Inter, viu? Falem agora do presidente, a gente acabou de ouvir ali. Isso é um tema. Preocupado e atento, é um tema de Bruno Ravazoli. Sim, mas é óbvio que ele tem que estar preocupado, né? O time tá tomando 2 gols por jogo quase, como é que ele não vai estar preocupado? Se ele não tivesse... cara paga um produtor pra ele fazer esse tipo de tema no programa. Eu já dei a solução e até o Ribeiro me apoiou. Bota um monte de atacante e faz mais gols. Deixa tomar 2, faz 5. Essa é a tese do Dunga, tá? O Dunga tem dado coletivo dizendo o seguinte, claro. Temos que voltar a fazer mais gols do que estamos levando. É isso aí. Quando todos nós sabemos que se não corrigir os problemas defensivos não vai ganhar nada. Eu sugiro que troque o goleiro. Trocando o goleiro. É uma bela sugestão. Trocando o goleiro, tomará um gol. Não precisa não tomar nenhum gol. Tomará um gol a menos por partida. Em tomando um a menos vai ganhar os jogos. Ou seja, pro amigo, ontem o Ronaldo Alves, o Alain e o Igor tiveram uma partida maravilhosa. E o Alisson entregou o jogo. Repito, se o goleiro fosse o Dida, as bolas não teriam entrado. Tá brincando comigo. A diferença que existe entre Grêmio... Eu não consigo falar. Tema número 4. Marcos afirma que está 100% e vai jogar no sábado. O Pirata estava vivendo uma má fase por causa dele ou do Vanderlei Luxemburgo? O Pirata estava vivendo uma má fase porque tinha um problema pessoal com o Vanderlei Luxemburgo e com o Renato. O Barco jogando fora da área continuou sem se acertar, mas aí o Renato elaborou um sistema em que é bom que o Barco saia para fora da área. Porque ele busca jogo junto com o Kleber no meio campo, faz uma grande movimentação e o Barcos voltou a ser aquele grande atacante que pra mim, inclusive, é melhor que o Leandro Damião. E tu concorda? Calma, tu concorda com o Paulinho que ele não é centroavante? Não, ele é centroavante, com característica de sair da área, mas ele é centroavante. Assim, eu conheço todas as teses do Paulinho. Na verdade, eu sempre vi o Barcos, tanto do Palmeiras quanto do próprio Grêmio, como um jogador de meio campo, um meio atacante. Na verdade, não é meio campista, um meio atacante. É o Fernandão. É mais ou menos isso, que chega do meio pra frente, né? E o Barcos jogou assim com o Luxemburgo, tem jogado assim também com o Renato. E o que eu cobro sempre do time do Grêmio, desses 3-5-2... Obrigado, Paulinho. Paulinho não consegue completar uma tese. Começa tu, Paulinho. Tema número 5. Do jeito que vem jogando, o Inter vai brigar por títulos? Do jeito que vem jogando, não. Mas o Inter tem qualidade, tem grupo, tem jogadores. Eu ouço isso há 10 anos. Não, há 10 anos não ouço isso, não. Mais ou menos. Não é 5 anos. Tu ouve há 10 anos e em 7 deles o Inter ganhou. Não. O Brasileirão, eu ouço há 5 anos isso, que o Inter é favorito, o Inter tem time pra chegar, não chega nunca. Não, resta saber agora se realmente o Dunga vai encontrar o esquema ideal, aí sim. Aí eu coloco na conta do Dunga esse problema que ele ainda não conseguiu acertar o time. Nós estamos entrando no 9º mês da temporada do ano e até agora o Dunga não acertou o esquema de jogo do Inter. Aí concordo contigo, tá, Baldasso? Se encontrar, o Inter é candidatíssimo. Eu também acho, só que o Dunga vai ter que fazer
fazer uma revolução tática como o Renato fez. E a minha tese é de que o 4-2-3-1 é o melhor esquema para o Internacional. Tem que mudar o esquema para esse. Boa percepção de bola no meio campo, jogadores que são atacantes fechando para o meio, fazendo a cobertura, cercando. Viu, Paulinho, como o Baldassi consegue falar? É. Tema número 6, Elano volta a correr. No entanto, não tem data marcada para voltar a atuar. Alguém sente saudades do Elano? Aliás, o senhor dizia, não é, Baldassi, que ele é o melhor jogador do Grêmio, né? Tecnicamente é. E aí, quem é o melhor jogador de reserva? Quer que eu te diga quais são os 3 melhores jogadores do Grêmio? Elano, Zé Roberto e Vargas. E o Grêmio não precisa deles nesse momento. Ah, que isso, Baldassi? Nossa senhora. O Grêmio não precisa de nenhum dos 3. Nossa. Precisa como reposições, porque Não. o time se acertou sem eles. Isso é mérito do Renato, o estrategista Renato Portaluppi. Agora eu vou conseguir falar. Se os 3 entrarem no time, vão dar qualidade técnica a essa equipe. O que eu não concordo no sistema do Renato é que quando a bola sobra pra alguém lá na frente pra fazer o gol, ela sobra pro Riveiros. Não pode ser o Riveiros, não é o Riveiros quem tem que chegar na área pra fazer o gol. É o Barcos, é o Kleber. E eles não estão chegando. Quem chega são os volantes. Vamos combinar que quem tem qualidade técnica melhor, digamos assim, para colocar a bola na rede são os atacantes, né? Não são os volantes do Grêmio, né? Então isso eu discordo do Renato. O Renato tem que colocar no mínimo um dos pensadores em campo. Tema número 7, Santos efetiva Claudinei Oliveira, que ganha aumento de 700%. Não é um aumento muito alto? Um estagiário? Não sei quanto ele ganhava, né? Tem que ver quanto ele ganhava também, né? 700% de aumento, cara. Nossa. Ganhava por aí. quanto, de repente? R$1.000? Ah, pode ser. 5 mil, eu acho. R$5.000? Não. Quando dá 700% em cima de 5 mil, o que tá pitando aí? Não sei. 700% em cima de 5 mil? Ah, cara, não sei. Calcula aí. Outro tema cagado esse também, né? Vamos combinar. Acima da... Não, botou meu fone, né, cara? Tá dando microfonia. Esse é o meu, cara. Aí, eu acho que agora deu. Aí, De 5 mil? Dá 40 mil. Ah, esse tema não interessa. Vamos falar do Grêmio e do Inter. De 5 dá 40 mil. Isso não interessa, Não né? interessa. E o Vamos Inter? falar mais de Grêmio. Como O é que tá programa o hoje vai ter Inter? muito Grêmio e Inter, né? Como é que tá o Inter aí, Baldasso? Não sei Olha, se já cara, falaram tá com sobre problemas defensivos. isso. Tá, o Damião, pra quem não sabe, tá sendo ligado agora. O Baldasso afirma que o Damião está sendo vendido neste instante. Tem fontes dentro do Beira-Rio? Tema número 8. Real Madrid pode liberar o Kaká de graça pro Milan. O que aconteceu com o jogador? Aliás, também ouvi falar que estaria vindo pro São Paulo de volta. Até pode ser, mas eu sinceramente, eu não tenho nenhum medo de dizer que é ex-jogador, cara. Eu não gostaria de ter o Kaká nem no Grêmio nem no Inter. Ele fez 2 gols agora num jogo. Ah, hoje, fez gol é bom, é isso? Claro. Então. Se fez gol é bom. O Kaká vive uma fase decadente da carreira que eu não consigo entender. O Kaká vive um processo parecido com o do Elano, guardadas as proporções da diferença entre os dois jogadores em qualidade e o que conquistaram. Mas jogadores que faliram fisicamente muito jovens. Com 30, 31, 32 anos. Isso é muito novo pra tu falir Deixa eu até fisicamente. refazer a frase. O Kaká não é ex-jogador, tá? É ex-atleta. Que é pior ser ex-atleta do que ex-jogador. Porque se o cara é ex-jogador, ele pode recuperar o futebol. Aliás, ele nunca perde o futebol que tem. Certo? Agora, a questão física ele não recupera nunca mais. Jamais. Foi assim com o Adriano, o Imperador. O Adriano deixou de ser atleta. Portanto, não jogou mais. Acho que o Kaká é ex-atleta. Não é ex-jogador, é ex-atleta. O tema número 9 deve ser Irritando Paulo Pires, a produção de Bruno Ravazoli, que diz o seguinte, olha só. Alisson pega pênalti e foi o destaque do Inter contra o Salgueiro. E agora Paulinho. Isso não é um provocar, isso é o óbvio. Todo mundo viu isso. Eu não vi. Eu já Exatamente. disse, eu cheguei aqui nesse programa, as 2 primeiras pessoas do planeta Terra que acharam que o Alisson foi mal estão aqui nesse programa. Foi orquestrado. Cara, não foi mal. Falhou nos 2 gols, só isso. Cara. Sabe qual é o problema? É que o balizador pra análise do Alisson é o Muriel, cara. Eu não posso ter o Muriel como base. Eu tenho que ter o Dida como base, o Tafarel como base, o Júlio César como base. Tem que ter um goleiro como A base. atuação do Alisson ontem foi a atuação de um goleiro que tem condições de ser o titular do Inter. Se tu me dissesse ontem é muito pouco pra se ter essa conclusão, eu aceitava. Porque, bom, vamos observar em mais jogos. Agora, dizer que ontem não foi bem, Assim, tá ó, de sacanagem. O Alisson, eu vi o Alisson atuando na seleção de base do Brasil. Ele é pegador de pênalti. Eu não quero goleiro pegador de pênalti. Eu quero goleiro que defenda as bolas defensáveis no tempo normal. Não é não. Tema número 10, informação que vem do Rio de Janeiro dá conta. Olha, informação que vem do Rio. Sim. Dá conta de que Luxemburgo está balançando no comando técnico do Flamengo. Sim. Não só pela desclassificação na Copa do Brasil pro Goiás, mas porque tá fazendo aquilo que ele fez no Grêmio. Entra no clube, quer mandar em todo mundo, não faz um treino direito, encher o saco do Luxemburgo em um mês.
Em um mês encheram o saco do Luxemburgo. Luxemburgo podia largar, né? Mas ele disse que ia largar, não disse? Na hora, né? O Luxemburgo virou um técnico defasado, infelizmente não tem mais saco pra trabalhar, não consegue mais controlar grupo, coisa que, aliás, ele nunca foi muito bom, né? Sim. Sempre brigou com Marcelinho Carioca, Edmundo, brigava com todo mundo, mesmo quando era campeão. E tu que é bem informado, e as parcelas, como é que tá? O Grêmio tá 5 pagando? milhões o Grêmio vai ter que pagar. Não pagou ainda. E se o Fluminense mandar embora, tem outros 5 milhões pra pagar. Não, porque uma das informações, lembro aqui do Haroldinho que falou que na época se demorou aquele período pra demitir o Luxemburgo é porque o Fábio Koff não tinha dinheiro. Aí quando arranjou o dinheiro, aí botou pra rua de repente, lembra? É. Não, mas a... E aí não pagou? Tá Então... parceladinho, tá parceladinho. Sim, parceladinho e aí... Vai pagar. Parabéns, Baldasso, pela informação. Muito bem informado. 6h31, hora certa para OTI Transporte São Paulo para Porto Alegre sem escalas, ligue 51-3361-1919. Vão mandando aí os seus pedidos musicais, meus caros amigos ouvintes, enquanto nós vamos ao show de torpedos e tweets, Paulinho. Que diz a nossa audiência, por favor? Baldasso, seja imparcial. O que tu achou da declaração do teu inimigo declarado D'Alessandro, dizendo que o Grêmio só dá balão? Quem pergunta é o Diego de O Esteio. D'Alessandro, que eu sou fã, eu sou um D'Alessandrete, mas o D'Alessandro foi absolutamente infeliz ao dizer que o Grêmio tá jogando feio, porque o Grêmio tá jogando bonito. Contra o Santos teve alguma dificuldade, mas eu gosto de time organizado taticamente, eu acho bonito isso. O D'Alessandro errou ao dizer que era melhor jogar bem e perder do que jogar mal e ganhar. O D'Alessandro teve uma das declarações mais infelizes do futebol gaúcho nessa temporada. Horror. O Paulinho tá muito bem, principalmente no bate-pronto, diz o Magal. Meus parabéns. Tá, não tô entendendo. Isso é uma crítica, um elogio. O Marcelo Fraga, mas que operador de som mala esse? Quem será, senhor Dalmolin? Viu? Tem várias pessoas falando isso aqui, ó, que coisa, estão me bulinizando aqui. Parem com essa merda, diz o Tricarion. Quero escutar as bobagens que o Baldasso fala. Absurda essa trilha alta na voz do Baldasso, troca a trilha. Estão de sacanagem, cara. Os caras me engatam. Diz o Michael. Me demora mais o programa, tu fica levantando a trilha pra eu falar. O Joe de Guaíba, Cara, Baldasso, tá eu dizendo peço assim, ó. desculpa só, Paulinho, pro audiência, algum problema técnico. Joe de Guaíba, tá? Barcos melhor que Damião? Medalha pro Paulinho. O Heron que substituiu o Ribeiro... Eu? Não entendi isso aqui. Ué? O Heron que substituiu o Ribeiro à altura. Não entendi agora. Ele acha que eu que mando aqui. Quem Não, entendi. Deve ser isso. Não, é que o Baldasso é um personagem, então é Heron. Ah, é verdade, eu não mando mesmo, é verdade. Isso. O Baldasso me bloqueou de novo e eu nem falei com ele. É sempre assim. Esse jovem não anda muito sensível. Sempre assim. É o Christian High. O cara fala, esse Baldasso é um filho da do desgraçado. Ok. Aí o cara chega pra mim, olha, mas eu não sei o que eu te ofendi, eu só discordei de ti. Me discordou me chamando de tudo, ofendendo até Não, mas tem gente elogiando. O Frederico Martins diz que o programa contigo fica menos futebolístico e mais musical. Sim, né? Dele trilha. Levanta a trilha nos meus ouvidos. O Rogério Duarte está dizendo que pegaria toda a grana da venda do Damião e compraria o goleiro Júlio César. Tá bom, primeiro que não custa tanto. Segundo que o Inter tá vendendo o Damião pra pagar as dívidas, não pra contratar jogador. O Rodrigo Dreyer dá uma solução. O Inter podia pegar o dinheiro da venda do Damião e trazer o Peter Cech. Não tem como, né? Joga, primeiro que não joga nada. Baldasso substituindo o Ribeiro é pior que o Muriel como goleiro meio 6. Darcy Colorado que mandou o recado. Tá bem, não tem problema, eu sei que o Ribeiro é bom. O Diego Serpa da Silva pergunta pro Baldasso se ele já se recuperou da arregada que o Wagner deu nele nos donos da bola. O Wagner me deu uma mijada hoje no programa, porque ele disse que eu não critico o Dunga. Eu tô uma semana dando pau no Dunga, que ele gosta muito do Luxemburgo, né? Apaixonado pelo Luxemburgo. Sim. E eu criticava muito o Luxemburgo. E estou criticando o Dunga agora, porque faz parte da minha profissão. Parabéns, Baldasso. Pela imparcialidade. Parabéns, cara. O ouvinte está dizendo que o Alisson deve ter culpa de o adversário cabecear sozinho na entrada da área, com ninguém marcando. Pois é, Paulo. Te explica, Paulinho. Não, eu não explico. Eu até posso explicar. Esses erros defensivos que acontecem no Inter também acontecem no Grêmio e com frequência, Baldasso. Com muita frequência. Só que a grande diferença agora eu vou poder falar. Eu queria falar. Pode falar, Paulinho. A grande diferença que tem entre o Grêmio e o Inter no setor defensivo. Quando a defesa do Inter falha, é gol do adversário. Quando a defesa do Grêmio falha, não é gol do adversário. O Dida defende. Não, aquele chute, pelo amor de Deus, aquilo é uma falha clamorosa. Não de cabeça, o outro. A clamorosa ainda por credo, cima. Mas vem cá, mas que jogo mão de vocês viram, alface, cara? Horácio, não é motorista só falha, de Kombi. é clamoroso, daqui a pouco vai virar um peru também. Vocês estão brincando. Claro que é um peru. É um frango.
O Alisson foi muito bem. Coloca essa pergunta aí pra galera. Claro, se pergunta se o Alisson foi bem ontem. Culpa de vocês. Não, o Alisson foi impecável ontem. O Alexandre Samper diz: guerra de posições entre Na Geral e Ipanema FC, com uma arbitragem canalha do senhor juiz Heron Dalmolin. E o Cristiano de São Léo tá dizendo que o Heron não deixa o Baldasso falar só porque ele fala do Grêmio. Heron, baita colorado. É isso aí. Por favor. Tudo bem, eu admito, eu sou colorado. Também sou gremista. Sou colorado. Hoje o Baldasso vai ter que tomar calmante pra poder dormir, diz Adriana Berg. É demais. O pessoal tá criticando aqui a trilha. Cara, não a trilha em si. Eu saio às 6 horas aqui da Band todos os dias, entro no carro e ligo na Ipanema. Às 6h20 eu começo a baixar o volume. Quando eu tô chegando em casa às 6h25 eu desligo o rádio antes, uns 5 minutos antes, porque eu tô irritado demais. Me estraga, eu chego em casa brabo, brigo com a mulher, xingo o filho. Por causa do Paulinho, minha ou do Ribeiro? Mais o Ribeiro, obviamente. Mas muito pelo Paulinho também. Que bom que eu não te irrito. Paulinho que não consegue entender que o Alisson é um grande goleiro e que o Barcos é melhor que o Damião. Isso me irrita muito. Repita, não, só um pouquinho, repita. O Alisson é um grande goleiro. E o Barcos é melhor que o Damião. Ele mede 1,95, 98. Ele realmente é alto. Eu acho que é 1,99, cara, o Alisson. Grande goleiro. Aqui, ó. Atrapalhando o Baldasso, tá? Na série Atrapalhando o Baldasso. Pra que. Crítica, viu? Tá. Pra que ouvir o programa se ficam atrapalhando os comentaristas com a trilha? Fala agora! Melhor escutar um programa mais sério. É isso aí. O Papael. Olha que bom que veio esse italiano tal de Baldasso aqui, aquele Ribeiro Neto ali. Aquilo ali, olha, o cara não ajuda e ainda atrapalha, aí fica difícil. Bom, essa piada ela atende os critérios que nós temos, que é nova, os 3 critérios. É nova, é curta e é boa. 3 veinhas estavam conversando, as veinhas lá pra lá de 80 anos, e aí uma diz pra outra: olha, eu tô apavorada, tô ficando velha mesmo, acredito, vocês me acreditam que ontem de noite eu me peguei de repente de pijama no lado da cama. Eu não sabia se eu ia dormir ou se eu já tinha dormido. Ô, cramenta, isso é um problema, diz a outra. Mas comigo também anda acontecendo esse tipo de coisa. Esses dias eu me peguei com a vassoura na mão. Eu não sabia se eu ia varrer ou se eu tinha varrido. Tá louco, diz a terceira velha. Bateu na mesa. Afasta isso de mim. Só um pouquinho, vou ver que tem gente batendo na porta. 94.9. Alô, gente! Boa tarde! Que sucesso, que alegria! Olha, eu sou o Everaldo Guilherme, eu sou seu amigo. Pode me chamar de amigo. Eu daqui, você daí, que é muito mais importante. Em casa, no carro, no trabalho, tá valendo a companhia. Vamos nessa então, hein? 6h43, 6h43. Pouco papo e muita música aqui no Futebol na Geral, viu? Você que tá no trânsito, cuidado, hein? Tá tudo parado por aí, não lá, tem que ter paciência. Esses dias eu vi um acidente horroroso. Mas não dá nada não, segue a viagem. Só música. Beleza. Que maravilha. Essa música eu vou ter que tocar de novo. Toquei esses dias porque estão pedindo em mais de 2, quase 3 ouvintes pedindo pra tocar de novo. João Cláudio. É novidades. Blá 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 blá, dizer que não me ama. Blá blá, João Cláudio. Blá 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 blá, dizer que não me ama. Sucesso imediato. Que não me ama. Fácil mandar mensagem que não me quer. Ele tá usando um efeito na voz, hein? Pra mim. E agora dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Mexe, mexe, ai, 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 mexe, mexe, ai, ai. É, a música moderna é isso aí. Ai, Sexualidade sem ser vulgar. É. ai, 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 mexe, mexe, ai, 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 mexe, mexe. É isso que rola nas festas atualmente. A nova música pop brasileira. O que é melhor, João Cláudio ou a defesa do Inter, Paulinho? O João Cláudio. O Cláudio traz coisas mais positivas. Tá mostrando qualidade. E o testinho, hein, ô Fabiano? Muito bem, gente. Tá, então, fica a dica. A hashtag fica a dica. João Cláudio é sucesso.
Muito bem, dito isso, nós vamos ao Tags e Teses especial com a presença de Fabiano Baldasso. Hoje aqui vai debater com o Paulinho sobre quem é melhor, o Inter ou o Grêmio? Um tema novo que nós Como é temos. que funciona exatamente o Tags e Criativo, inclusive. E criativo. O Tags e Teses funciona assim: eu pego um texto, retiro 10 palavras desse texto, que são as tags, e vocês têm que estabelecer teses durante 30 segundos no máximo, é um tempo meio aleatório. Desenvolver a tese sobre o tema proposto. E quem for melhor ganha. Ganha. Eu tive aqui a última vez, eu ganhei do Paulinho, hein? Quer lembrar isso? É verdade. E eu quero ver quem é que vai me ganhar hoje. Eu achei aqui na rádio um guia de teleserviços, tipo um jornalzinho, não sei quem é que largou aqui, que é bem legal, já tô levando pra mim, né? O cara quando quer pedir uma comida e tal, tá bem todo bagulho. Daqui eu vou tirar 10 palavras pra vocês debaterem sobre a dupla Grenal. Porque o que tá se propondo hoje, por exemplo, há pouco tempo o Baldasso dizia que o Inter era candidato ao título, agora o Grêmio tá lá na frente, é candidato ao... Quem é melhor, afinal? Você tá me chamando de incoerente, é isso? Não, que é isso. Jogando melhor, a gente tá vendo que o Grêmio tá jogando melhor. Mas quem é melhor? Tá, quem é melhor? Time. Aí tem que fazer uma tese com as palavras em cima dessa ideia. E esquece o que tá acontecendo e olha o time do Inter, olha o time do Grêmio e me diz quem é melhor em cima. Tá entendendo? Sim. Vamos a ela! Tags e teses. Tags e tese. Baldasso começa falando sobre sabor. Quando a gente pega um time como o do Grêmio, em que a gente vê todo o ímpeto, toda a vontade, a gente sente o sabor de um time campeão. A gente percebe que é melhor do que o Internacional, que não apresenta esse tipo de ideia e não tem apresentado até agora. O sabor do time, a volúpia do Grêmio, a gente percebe. Paulinho Restaurante. Não adianta me dizer que o Internacional, se ganhar do Curitiba domingo, o presidente vai levar os jogadores pro restaurante. Não quero saber isso, tem que jogar bola, precisa futebol, tem que mostrar futebol de qualidade. Baldasso, fale sobre sushi. Um time leve, um time em que as coisas acontecem naturalmente. É aquela coisa, o Internacional parece um time que comeu uma churrascada, o Grêmio parece que comeu sushi. Os jogadores fazem a digestão rápida. Paulinho, palavra composta, China Mix. A questão é a seguinte: o futebol do Internacional hoje não é tipo exportação, certo? Não pode ser para inglês, não pode ser para francês, para italiano e não pode ser nem para chinês. E não adianta fazer um China Mix que não vai adiantar nada. Olha só, se puxou. Brasa, Baldasso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Diga. O time do Inter, quando um time não tá bem organizado taticamente, a gente percebe que os jogadores têm uma dificuldade imensa pra andar em campo. A gente percebe como se eles estivessem andando na brasa. Paulinho, gorgonzola. É bom lembrar o seguinte: qualquer tipo de comida, qualquer tipo de queijo, não importa. Tudo é importante no futebol. Espero que o Grêmio, a partir de agora, com o Renato, possa transformar em gorgonzola, na verdade, esse futebol. Fugiu do tema, não falou quem é melhor. Baldasso, fale sobre ricota com nozes e passas. Eu vou dizer uma coisa. Os dois times, quando a gente faz a comparação, eles são times em que a gente percebe que é como se estivesse num banquete com ricota, passas e nozes. Não deu tempo. Paulinho, fale sobre encomende. É bom lembrar o seguinte: o time do Grêmio está melhor do que o do Inter, porque o Internacional está entregando muito. Então, o adversário pede para que o Inter encomende. E o Inter faz a teleentrega na hora. Ribeiro é ótimo, desculpe, perdão. Baldasso, tamanho família. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o time do Grêmio, ele tem alguns jogadores que são absolutamente diferentes dos jogadores do Internacional. O Kleber, o Gladiador é um jogador que tem uma vontade de tamanho família em relação a qualquer ímpeto que a gente perceba dos jogadores do Internacional. É muito diferente. O Kleber Gladiador faz toda a diferença. Vou te ajudar, Paulinho. Delivery. O futebol do Internacional tá tão ruim, mas tão ruim, que o presidente Luigi poderia pegar o seu time, fazer um delivery pela cidade, mostrar alguns campos de futebol, mostrar alguns jogadores atuando, porque tá muito ruim o time do Inter. É o Inter Delivery. O amigo fugiu do tema, o delivery. Eu pensei que o senhor ia falar do goleiro, uma entrega, né? Que o goleiro tá entregando tudo. Mas eu já falei de ter entrega antes, né, cara? Paulinho, a vitória de Baldasso! Eu já falei de ter entrega antes, não.
Muito bem, aí está. Haroldo Santos está nos ouvindo na BR-116, trancado, indo pra Expo Inter, eu acho que ele tá indo. O Haroldinho tá nos ouvindo. Beijo, Haroldinho. Haroldo, então vamos fazer a justiça aqui, ó. Com essa música de vencedor, tem que dar os parabéns para o Haroldinho. Sabe o que o Haroldo disse? Entre outras, várias profecias. É um profeta, né? Paulinho testemunha. Foi nas tuas férias, será o do Ribeiro que ele falou que o Zé Roberto tinha que ir pro banco? Nas férias do Ribeiro. Meu Deus, Tá. cara. E agora vem aqui Baldaço defender essa terra. E o senhor Haroldo Santos que disse que o Kleber Gladiador era um jogador médio. Médio, O que ele tem a dizer agora? Eu gostaria de ouvir. Eu concordei com ele na época. E aí? Na época. Eu prefiro Vargas, tá? E aí? Tô de brincadeira comigo. Não tô. Ah, não. Prefiro Vargas. Porque o que o Vargas fez no Grêmio até agora, tu espreme, não sai uma gota. É que assim, ó. Não repor quando vendeu o Moledo, né? O Grêmio buscou o Rodolfo sem precisar tanto de zagueiro quanto o Inter precisava e o Inter não procurou ninguém. Só pra fechar, o César tá dizendo que eu não posso aparecer no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. É o bairro que da família Muriel, não? Deve ser. Ah, deve ser isso. Não sei se é O isso. que tu acha do pai do Muriel como goleiro, Paulo Pires? Não joga nada também? Olha, se o DNA, se é do mesmo DNA, que deve ser, né? Não deve jogar nada. Ou não jogava nada, na verdade. Que programa vermelho. Com esse Baldaço tem até torcedor de organizada agora no Opa! programa, diz o Adornes. Denúncia. O Sandro Emerim, Paulinter, D'Alessandro ou Falcão? Da Falcão, claro. Aliás, Paulo César Carpegiani deu uma entrevista hoje aos colegas da Rádio Grenal, dizendo o seguinte: D'Alessandro é melhor do que eu. Eu acho que ele tá meio louco, mas tudo bem. E que bom que o Carpegiani reconheceu que o D'Alessandro é melhor que ele. Só pra ter uma ideia, então. Eu até falei com o Baldasso. O Carpegiani que disse que o Gamarra era melhor que o Figueiredo, lembra? Olha, é de se pensar. Recomendou antes de contratar, quando o Inter tava contratando, lembra disso? Eu até MFM na Apple Store. É frio. Estamos indo embora, futebol na geral, falta aí 1 minuto para a Voz do Brasil, as despedidas dos amigos. Baldasso, muito obrigado pela presença, substituição maravilhosa. Espero Ribeiro. ter agradado nessa minha última participação em 2013. Agradou muito, tem gente dizendo que tu é o Muriel. Vamos engatar de novo. Tem gente dizendo que o Ribeiro é o Muriel e tu é o Alisson do programa. Me Parabéns. serve. Um grande goleiro. Tchau, Paulinho, bom fim de semana. Um abraço. Até segunda, pessoal. Boa sorte, a dupla Grenal amanhã.